Sou um biólogo darwinista, e o problema que Darwin resolveu foi o problema de explicar a vida. Antes de Darwin aparecer, a vida era de longe o principal argumento para a existência de algum tipo de criador divino. William Paley, ele mesmo, autor de Teologia Natural, disse que o mundo físico, o mundo da astronomia, a astronomia não é o melhor exemplo para demonstrar o Criador. Com exceção do anel de Saturno, ele disse: Não há muita complexidade lá fora. Toda a complexidade real está na biologia. Toda a complexidade real está em coisas como olhos e articulações do cotovelo. Por isso, Paley dedicou a maior parte do seu livro à biologia. Era um problema estupendo. A própria ideia de que você poderia explicar a prodigiosa complexidade da vida. Cérebros, rins, corações, vasos sanguíneos, sistemas nervosos, plantas, clorofila, fotossíntese e hemoglobina. A própria ideia de que você poderia explicar tais prodígios de complexidade sem qualquer tipo de supervisão ou design sobrenatural era uma ideia incrivelmente ousada e aparentemente impossível. Não surpreende que ninguém tenha pensado nisso antes de Darwin e Wallace. Não surpreende que eles nem consideraram a possibilidade de haver explicação para tais maravilhas de complexidade e aparente design. Bem, Darwin resolveu isso. Darwin resolveu até mesmo esse grande problema de explicar a vida. E nós não temos um Darwin semelhante, não temos uma explicação semelhante para a origem do universo. Os físicos estão trabalhando nisso. Talvez um dia resolvam isso ou não. Mas o que eu acho é que o sucesso darwiniano em resolver o grande problema deve nos dar coragem. E dizer: se isso pode ser feito, se a mente humana foi capaz, na figura de Darwin e Wallace, de resolver esse grande problema e mostrar que você não precisa de um designer, não precisa de um criador, por mais maravilhoso que o mundo seja, por mais maravilhosa que a vida seja, você não precisa de um criador. Isso deveria nos inspirar a seguir em frente para o restante, admitidamente um grande problema, de explicar de onde vêm as leis da física. Muitos desses argumentos de design e teleologia sofrem de petição de princípio. É como o homem que se impressiona ao ver que todos esses rios correm exatamente nas fronteiras dos estados. Como você explica isso? Deve ter sido uma façanha enorme de engenharia, um grande desenvolvimento econômico. Como eles fizeram esses rios seguirem exatamente por ali, não é incrível? E é assim que muito desse pensamento teleológico funciona. Como o olho humano evoluiu? Como você explica isso? Deve ter havido um design por trás disso. Parece mesmo que foi projetado, não é? Esses rios parecem que foram desenhados para seguir exatamente aquelas fronteiras. É um tipo de pensamento invertido e, de certa forma, é uma petição de princípio. Toda essa ideia, em alguns desses argumentos teleológicos, de que a complexidade exige um designer, e Richard, em algum lugar aqui, apontou em seu livro O Relojoeiro Cego, que qualquer coisa complexa o suficiente para projetar complexidade funcional, qualquer divindade que pudesse projetar, teria que ter uma mente pelo menos tão funcionalmente complexa quanto aquilo que ela projetou, certo? Se sua premissa é que complexidade funcional exige um designer, então a mente dessa divindade também, por essa premissa, exigiria um designer, e você entra nesse regresso infinito. Então Deus precisaria de um Deus maior e assim por diante. Acho que a maioria dos cientistas prefere parar no que realmente sabemos, em vez de especular sem fim sobre uma montanha de tartarugas. Existem cerca de 10 mil religiões no mundo, muitas delas subdivididas e classificadas. Os cristãos, por exemplo, podem ser divididos em cerca de 34 mil denominações diferentes. Para um cientista, essas porcentagens pedem explicação, porque tantas pessoas acreditam nisso. Mas do ponto de vista de um cético, que é o que eu faço, quais são as chances de que esses caras tenham encontrado o Deus certo e a religião certa, e que os bilhões de outras pessoas que não acreditam no que eles acreditam estejam errados? Apenas faça essa pergunta a si mesmo. Quais são as chances? Eles só acertaram por sorte? Bilhões de pessoas que viveram antes de Jesus nunca ouviram falar disso.
Bilhões de pessoas que viveram desde então e não acreditam nisso estão simplesmente erradas. Ou é mais provável que todas essas religiões e crenças em Deus sejam construções sociais, construções psicológicas, e que nenhuma delas esteja certa em um sentido real, em um sentido ontológico? Todas elas são construídas dessa forma. Na verdade, eu não sou fã. Não sou fã de palavras como secularismo e ateísmo. Não acho que precisamos nomear o oposto da irracionalidade religiosa. Nós não temos palavras para descrever quem não é astrólogo ou quem não é alquimista. Quero dizer, ninguém acorda de manhã e diz, eu não sou astrólogo, eu não sou astrólogo. E de certa forma penso o mesmo. Vai funcionar para não ser enganado pelas falsas certezas da religião. Nós simplesmente precisamos aplicar a razão. Nossas escrituras foram escritas por pessoas que, devido à sua posição na história, tinham menos acesso a informações científicas, fatos e bom senso básico do que qualquer pessoa nesta sala. Na verdade, não há ninguém nesta sala que já tenha conhecido alguém cuja visão de mundo fosse tão limitada. Sobre a visão de mundo de Abraão, Moisés, Jesus ou Maomé. E a maioria dessas pessoas, com algumas exceções, tinha uma visão moral de mundo que era mais ou menos indistinguível da de um senhor da guerra afegã hoje em dia. Mesmo assim, o Dr. Craig afirma que os autores da Bíblia tinham todo o conhecimento necessário sobre o cosmos e como viver para nos orientar hoje. Quero sugerir a vocês que essa visão de vida não pode ser verdadeira. Assim como não existe física cristã ou álgebra muçulmana, também não pode existir moralidade cristã ou muçulmana. Tudo o que for verdadeiro sobre nossa situação em termos morais e espirituais pode ser descoberto agora e pode ser discutido em linguagem. Isso não afronta tudo o que aprendemos nos últimos 2000 anos. O que resta para nós descobrirmos são os fatos em cada domínio do conhecimento que permitirão ao maior número de pessoas viver vidas verdadeiramente dignas neste mundo. Como podemos construir uma civilização global viável que agora está destinada para ter 9 bilhões de pessoas, onde o número máximo de pessoas realmente prosperem? Esse é o desafio que enfrentamos. Denominações morais sectárias. Um mundo despedaçado, balcanizado por reivindicações concorrentes sobre um Deus invisível não é o caminho, além do fato de que não há nenhuma evidência, em primeiro lugar, que deva nos convencer a adotar essa visão. A única ferramenta de que precisamos é a investigação honesta. E eu sugeriria a você que, se a fé estiver certa sobre qualquer coisa nesse domínio, é por acaso. Analisamos as religiões do mundo, especialmente o Islã, baseado em tradição oral, sem registros escritos originais, mas dizem que essa tradição, registrada até 300 anos após os fatos, é a palavra definitiva de Deus. Além disso, também nos dizem que, a menos que você leia em árabe, você realmente não entende, o que sugere, é claro, que Deus é monoglota. A gente esperaria que Deus fosse capaz de falar mais de um idioma, mas geralmente se lê a mesma coisa, na verdade, para cada uma das religiões do mundo, seja hebraico ou aramaico, para o Antigo Testamento, ou grego ou latim, além disso. Se realmente existe alguma verdade suprema, ela não deveria depender de um idioma, especialmente se Deus criou um universo com vários idiomas. Eu acho que há algo maravilhoso em se levantar e encarar um universo onde estamos aumentando nosso entendimento. Deixamos de lado obsessões infantis, deixamos de lado aquele tipo de amigo imaginário que nos conforta quando somos crianças e sentimos a necessidade de algum tipo de figura parental para recorrer. Eu acho que, quando crescemos, precisamos deixar isso de lado e ficar de pé no universo. Ele é frio e nós não vamos durar para sempre. Vamos morrer. E encaramos isso. E eu acho que essa é uma maneira mais nobre de passar pela vida do que depositar suas esperanças em ilusões de infância.